Oi pessoas, meu nome é Lorena, eu estudo medicina na UFAL e acompanho o Flutua junto com os meninos que vocês conheceram nos outros vídeos e mais uma galera, e vim falar, como vocês viram no título desse vídeo, sobre prevenção do sexo entre vaginas. Bom, para começar esse vídeo, a gente tem que lembrar um pouco do que o Fernando disse no primeiro vídeo de prevenção combinada, assistam depois se não tiverem assistido, que é que a gente tem que abandonar essa visão de que existe um certo e um errado em relação à prática sexual. Existem diversas práticas, não necessariamente heteronormativas, em que a vizinha masculina, que geralmente é o que a gente mais vê, campanhas estimulando o uso, não vai ter utilidade ou vai ter que ser adaptada, mas sim existem diversas ferramentas e orientações que devem ser passadas para que cada pessoa aplique elas de acordo com a sua realidade. Bom, antes da gente ir para as medidas de prevenção em si, eu vou fazer um pequeno resgate histórico para a gente entender por que é tão importante difundir essas informações. Na década de 80, quando o HIV surgiu, acreditava-se que mulheres lésbicas não corriam nenhum risco de contrair o HIV. E nessa época, o estudo de saúde sexual feminina que tinha era totalmente pautado na reprodução. Então se estudava a saúde feminina exclusivamente para anticoncepção, para pré-natal, para planejamento familiar, e deixava de fora outros temas muito importantes, como o que a gente está trazendo aqui hoje. Até que na década de 90, a ONU fez 3 conferências que ficaram marcadas como os primeiros passos para separar saúde sexual de saúde reprodutiva na mulher, que foi a Conferência de Direitos Humanos em Viena, a Conferência de População e Desenvolvimento em Cairo e, a mais importante, a 4ª Conferência Mundial sobre Saúde da Mulher, que aconteceu em 95 em Pequim. Bom, essas conferências elas começam uma discussão mundial sobre a necessidade de atender as demandas da população feminina. Inclusive, nessa época ainda não existia a conversa, por exemplo, para incluir outras letras do LGBTQI+. Só esse início de mudança de entendimento para saúde sexual de forma mais ampla só abarcou mulheres lésbicas e bissexuais no início, mas ainda assim foi um primeiro passo para esse processo, que no Brasil teve um marco de começar em 2004, mais tarde, quando foi lançada a Política Pública Nacional de Atenção Integral à Mulher, que abarcou as mulheres lésbicas e bissexuais e tinha orientações em relação à proteção e em relação ao sexo seguro. Bom, posteriormente, em 2008, foram lançados alguns outros documentos que preenchiam de melhor as lacunas que foram deixadas pelos documentos anteriores. Principalmente porque em 2007 aumentou muito o número dos casos de HIV em mulheres e se perdeu um pouco essa ideia de que a mulher, principalmente a lésbica no caso, não tem risco. E aí o primeiro documento que saiu foi em 2008, o Mais Saúde, Saúde para Todos, que abarcou diversas minorias, entre elas a comunidade LGBT. E posteriormente a gente ainda teve a primeira conferência LGBT, que repercutiu com a Política Nacional de Saúde Integral para a População LGBT, também em 2008. E ainda assim, a gente vê hoje em dia pesquisas que mostram que em grupos de mulheres lésbicas e bissexuais, mulheres que afirmam ter relação com mulheres, até 70% delas afirma que nunca recebeu orientação para prevenção e mesmo que mais da metade delas já tenham referido ter alguma infecção sexualmente transmissível. Bom, essas informações que eu dei foi pra gente entender por que a gente precisa disseminar essas ferramentas e esses cuidados para práticas sexuais diferentes, principalmente no caso de lésbicas, bissexuais e homens trans. E aí, primeiro a gente tem que entender que, de fato, existe a possibilidade de transmissão do HIV, no caso de um casal ser soro diferente. Porém, essa não é a infecção sexualmente transmissível que é mais facilmente transmitida nessa relação. São mais comuns as infecções sexualmente transmissíveis, as ISTs, de contato, que é, por exemplo, a sífilis, a herpes e o HPV na forma de verruga. E aí, para diminuir a possibilidade de transmissão dessas doenças, a gente precisa de métodos de barreira. E aí a gente vai adaptar o método de barreira mais conhecido que tem, que é a camisinha masculina. Aí, assim como eu vou mostrar nessa foto, que vai aparecer aqui, magicamente,
a gente pode adaptar ela para poder fazer meio que um quadrado mesmo, um retângulo de látex que vai servir para proteção. E da mesma forma pode ser comprado em lojas de artigo para dentista, geralmente, o Dental Dam, que vai aparecer aqui também, funciona da mesma forma, como método de barreira. Lembrando que mesmo utilizando essas medidas, não existe um sexo 100% seguro. Como eu falei no início, são medidas que vão ajudar num gradiente de segurança, digamos assim, a se aproximar do que seria mais seguro e a diminuir a possibilidade de transmissão de algumas doenças. E a gente tem que lembrar também que no caso do HIV e das hepatites, em caso de contato com sangue, aumenta a possibilidade de transmissão. Então, no caso de menstruação ou mesmo de pequenos machucados, às vezes você nem percebe que tá machucado, ou em boca, mão, na genital mesmo, pode ter a transmissão. Aumenta o risco de transmissão do HIV. Bom, outro ponto importante da prevenção combinada que a gente tem que lembrar que ainda tá valendo são as vacinas. Principalmente a do HPV, mas também a das hepatites, que mesmo que não sejam transmitidas com mais frequência. O HPV, ele tem a forma que eu falei anteriormente, que é a forma de verruga, que é passada por contato, mas também tem uma forma que é potencialmente oncogênica, ou seja, uma forma que pode levar a desenvolvimento de câncer, principalmente o câncer de colo de útero, e é o que é pesquisado no exame de rotina ginecológico, que é a citologia, que é muito importante para todas as pessoas que tenham vagina, que tenham colo de útero, que tenham útero. É muito importante continuar com a realização dos exames preventivos. E esse é um dos mais importantes nesse público. E em relação a medidas que possam atenuar a transmissão desse HPV da forma potencialmente oncogênica, é importante ou usar camisinha ou higienizar brinquedos que sejam compartilhados, ou mesmo usar para cada um. E também o uso de luva de látex nos dedos, algumas pessoas optam por isso. E é sempre importante também orientações gerais, que são deixar as mãos limpas, sempre lavar as mãos antes, manter as unhas cortadas e limpas também, e estar com as vacinas em dias e fazer os exames preventivos. Sempre vale a pena repetir. Para finalizar, a gente só tem que lembrar que tem algumas infecções sexualmente transmissíveis que elas podem ser transmitidas entre boca, mais especificamente a orofaringe, que é a garganta, e a genital, que é, no caso, a gonorreia e a clamídia. Ou seja, essas duas doenças, elas têm uma forma que acomete a genital, mas também tem uma forma que acomete a orofaringe. E aí é importante, mais uma vez, o método de barreira, aqueles que nós falamos antes. Vamos aparecer de novo aqui. A camisinha cortada e o Dental Dam. E, bom, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. Eu espero que vocês tenham entendido a importância de disseminar essas informações e que vocês, ou como profissionais da saúde, ou simplesmente como um amigo que tá ajudando algum conhecido que você acha que necessite dessas informações. Então, enfim, espero que vocês ajudem a disseminar. E é isso. Beijos.